Bom, acho que vamos nessa. Vamos nessa. Muito obrigada pela presença de todos. Meu nome é Laura, eu vou ajudar a mediar aqui o nosso Lunch and Learn de hoje. A gente está hoje aqui com duas pessoas muito especiais, a Carol e a Andrea, que participaram das COPs de biodiversidade em Cali, na Colômbia, e de clima em Baku, no Azerbaijão, nesse ano. E a gente vai falar sobre as evoluções que a gente teve nesses importantes eventos anuais e o que a gente espera para a COP30 ano que vem no Brasil, em Belém. Para quem não conhece, a Andrea é executiva com 30 anos de experiência em empresas como PepsiCo e Natura, e hoje ela se dedica a causar impacto socioambiental. Ela fundou a Camomila Sistemas Regenerativos, é presidente do conselho do Instituto Ethos e integra outros conselhos também. E a Andrea é líder do fundo de crédito Fama Gaia Sociobioeconomia. A Carol trabalhou por mais de 15 anos em escritórios de advocacia no Brasil, focada em meio ambiente e mudanças climáticas. Ela é cofundadora e presidente do Conselho da La Clima, consultora do International Institute for Environment and Development e assessora jurídica do grupo de países menos desenvolvidos nas negociações da COP. Ela também é colunista nos jornais brasileiros Valor Invest e Capital Reset. E a Carol é a head de engajamento do nosso fundo LATAM Climate Turnaround. Sejam muito bem-vindas, André e Carol. Antes da gente entrar nas perguntas, só um aviso breve. Se vocês tiverem perguntas ao longo do nosso papo, por favor, fiquem à vontade para ir mandando no espaço de Q&A ou no chat. No final, a gente vai separar um momento para endereçar algumas dessas perguntas. Vamos fazer o nosso melhor para olhar para todas elas. E aí a gente faz dessa forma. Então, podem ficar à vontade para irem mandando as perguntas aí. Nosso time vai selecionar elas e a gente ataca elas no final. Vamos lá, vamos lá. A gente queria começar dando um contexto de como funcionam essas negociações. E aí, Carol, vou chamar você, que participou de 12 COPs já. Queria que você explicasse para a gente, para todo mundo que está aqui, que muitas vezes fica refém de matérias de jornal para saber o que acontece nessas negociações. Como é que funcionam essas conferências das partes? Obrigada, Laura. Bom dia, boa tarde para todos e todas. Déia, prazer estar contigo aqui nesse bate-papo. Estamos em casa, né? Estamos sentindo bem, muito confortável aqui. Para dizer que eu estou indo para a minha 12ª COP, Laura. Foram 11, a do Brasil vai ser a número 12. Já estou veterana aí, mas cansa, viu? Porque, para mim, a melhor analogia do que é uma COP é uma frase que não é minha, é do Cláudio Ângelo, do Observatório do Clima. As COPs são como se fossem uma reunião de condomínio. Né? Imagina, todo ano você tem aquela assembleia geral ali para tomar decisões básicas para a convivência, né, das pessoas. E a Conferência do Clima é isso, essa reunião de condomínio para se tomar decisões sobre a nossa convivência e cooperação na agenda do clima e também na agenda de biodiversidade, como é o caso da Convenção da Biodiversidade. Normalmente, como é que funciona isso? Né? São 2 semanas. A primeira semana é de negociações mais técnicas, em que vai se trabalhar para escrever, para colocar num rascunho uma decisão das partes sobre aqueles diversos temas. E no final dessas 2 semanas vai acontecer uma plenária que vai bater literalmente o martelo para adotar essas decisões consensadas entre as partes. E aí a negociação ela é dividida em tópicos e se separa em grupos de trabalho, de certa forma, que vão cada um discutir aí cada um desses tópicos. Na segunda semana, aí entra um nível mais político, porque se assume que as questões técnicas foram dirimidas, né? Então hoje existe um consenso mais ou menos do que se quer chegar de decisão no final, mas sobra alguma outra questão mais
truncada, né, de divergências que precisam ser dirimidas, e aí essas divergências são dirimidas no nível político. Chegam os chefes de Estado, eles fazem os seus statements numa plenária também no meio da semana, e chegam os ministros, que ajudam, inclusive, a facilitar essa negociação, né? Então, é um momento importante aí de realmente se conseguir, num nível mais alto, chegar às decisões em consenso, né? Tem que ter consenso entre todos esses países. E aí, em paralelo a isso, tem uns espaços para observadores do processo, que não são os países, não são as partes que estão negociando, mas que estão ali de alguma forma para tentar influenciar o processo, para trazer mensagens de apoio a uma ou outra decisão, que são esses espaços paralelos, com eventos paralelos, tem pavilhões, inclusive, em que as organizações podem fazer espaços ali de debates. É um processo super interessante também que acontece, mas que não tem nada a ver com a negociação formal. E a gente vai ver isso tudo no Brasil no ano que vem, né? Vai ser muito interessante ver como, inclusive, né, a sociedade civil e as organizações brasileiras vão fazer essa incidência dentro desses espaços na COP em Belém. Legal, legal. Uma reunião de condomínio bastante complexa. Legal, obrigada, Carol. Obrigada. Vamos falar sobre o que aconteceu esse ano, então. Quais foram os principais avanços, frustrações, legados, né, que a gente teve de ambas essas COPs? Vamos começar com a COP de diversidade biológica, Deia. Quais foram os principais pontos de discussão? Por que eles são importantes e no que foi possível a gente avançar? Perfeito. Bom, primeiro, muito feliz de estar aqui. Como a Carol falou, a gente está em casa e realmente muito feliz de fazer esse debate e essa conversa entre os temas de clima e de natureza e biodiversidade, né? Eu não sou uma veterana de COP como a Carol, eu fui em quatro COPs de clima, e essa foi... Sou um pouco conhecedora, mas não tanto quanto a Carol, mas essa foi a minha primeira COP de biodiversidade, né, ou de diversidade biológica, como se diz. Então, para mim, foi um imenso aprendizado. Essa foi o 16º encontro, né, dessa Convenção das Partes de Diversidade Biológica. Essa é uma convenção que foi adotada em 1992 no Rio, né, na época do Rio, entrou em vigor em 93 e hoje tem 196 partes, né, que participam, né, e atuam e avançam essa agenda. E essa convenção especificamente tem alguns mandatos, né? Ela foi estabelecida como um fórum de debate e avanço no tema da conservação da biodiversidade, no uso sustentável dos recursos, dos seus componentes, da distribuição justa e equitativa, e eu vou voltar nesse tema daqui a pouco, né, dos benefícios, do uso de recursos genéticos, que está intimamente associado à biodiversidade, né? Então, essa COP16, que foi esse 16º encontro, elas ocorrem a cada 2 anos, ela tinha alguns objetivos. O primeiro deles era efetivamente finalizar e operacionalizar o que tinha sido um arcabouço definido na última Convenção de Diversidade Biológica, que foi a COP15, de Kunming-Montreal, que estabeleceu um arcabouço para trabalhar essa temática da mobilização de recursos, os mecanismos de alocação e distribuição desses recursos, a sua distribuição equitativa e a discussão, por que essa discussão é equitativa? Porque muito dos benefícios de acesso a patrimônio genético está associado ao sequenciamento genético e o uso disso em outros espaços, né? Em indústrias farmacêuticas, de cosméticos, alimentícias e tudo mais. E uma das discussões importantes é o acesso a esses recursos precisa assegurar que esses espaços são protegidos e as pessoas que ali habitam têm também acesso aos benefícios daquele ambiente dos quais elas têm trabalhado para a proteção. Então, um dos focos importantes da COP16 era
essa implementação, que inclui política pública, inclui envolvimento da sociedade, e inclui equidade e justiça, porque se isso não acontecer, você não efetivamente implementa as ambições que você pode ter no papel, mas se depois elas não são implementadas, ou elas não têm apoio da sociedade civil, ou das pessoas que vivem nos biomas, de nada acontece. Então, tinha esse foco, tinha um grande desafio de discussão de financiamento e dos meios de mobilização e os mecanismos de implementação do financiamento. Começou-se uma discussão importante sobre a união das agendas de biodiversidade e clima, que a gente também vai explorar um pouquinho mais ali no final, e a representação dos povos originários e afrodescendentes e o reconhecimento desses povos e desses grupos, não só na participação subsidiária, mas assim, na efetiva influência e contribuição ativa nas discussões e propostas de soluções de biodiversidade da natureza, reconhecendo que são povos que hoje já têm uma convivência com a natureza e o seu modo de vida muito mais harmônica do que a nossa, e que, portanto, tem muito a influenciar. E tem direito de influenciar, porque muito da preservação da biodiversidade do planeta hoje está em mãos desses grupos, e são os que hoje estão mais ameaçados e atacados, dado o avanço de várias atividades econômicas que hoje são bastante depredadoras dos ecossistemas, mas também das casas, né? Do lugar onde essas pessoas habitam. Então, foi para mim, um dos grandes legados, efetivamente, foi a formalização do artigo 8J, porque até então existia um grupo de trabalho que trabalhava nesse artigo 8J, que basicamente era focado em entender e desenhar a participação do conhecimento tradicional na orientação das decisões técnicas que eventualmente são tomadas e informadas para os grupos de trabalho, que depois são votadas ou ratificadas ou não ao longo do processo. Então, a formalização desse grupo, que tem a mesma importância, por exemplo, do grupo científico, que informa as decisões, é um marco importantíssimo, assim, de mudança de patamar no reconhecimento dessas pessoas. Então, acho que como grande avanço, eu diria que teve esse grande avanço. Eu acho que teve também um avanço na discussão de repartição de benefícios e esse mecanismo, apesar de não totalmente concluída, foi um avanço também, aonde não houve avanço, e na verdade foi uma grande, grande, grande frustração dessa COP, foram os meios de implementação. Né? Isso aí realmente foi muito menos bem sucedido, não só o budget em si não foi fechado, e houve um esvaziamento da plenária, assim, no final, no apagar das luzes, um dos países pediu contagem de quórum, e aí viu que não tinha quórum, e aí a proposta que a ministra Suzana tinha submetido ficou ali sem poder ser apreciada, e não aconteceu. Né? Então, não aconteceu a definição do dinheiro, a mobilização dos recursos, os mecanismos financeiros, toda essa parte de reporting, revisão, nada disso avançou. Então, de certa maneira, uma parte disso vai ter que continuar independente. Entre as COPs também tem trabalho que acontece, né? A Carol pode falar um pouco mais disso também, mas existe um trabalho que agora continua, mas é absolutamente necessário, e talvez algumas soluções de clima possam ajudar também essa parte que não avançou. Sim, vamos explorar mais isso já já. E do seu lado, Carol, e na COP de Clima? Eu acho que os nossos problemas são os mesmos, Deia. Pegando exatamente essa provocação aqui, Laura, vou falar de um desafio, um avanço e um legado. O desafio é financiamento, né? Sem dúvida, assim, a gente está numa fase da Convenção do Clima, que existe desde 1992, né? Entrou em vigor em 1994, em que a gente já foi resolvendo todos os problemas mais fáceis, sabe aquela coisa do low-hanging fruit? Todas as low-hanging fruits já foram colhidas, agora a gente está tentando pegar a fruta lá do topo da árvore, que é a mais difícil de todas de se resolver, é o problema do financiamento. Então, não tem mais problema fácil nas COPs de clima. E, de fato, a gente chegou no momento culminante da discussão de financiamento nessa COP, que foi a definição de uma nova meta coletiva de financiamento climático pelos países desenvolvidos,
E a gente teve uma decisão ali que foi super esquisita, assim, teve problema de qualidade, de quantidade, de clareza da decisão. Para começo, decisão é uma decisão que tem duas metas, a gente não sabe como elas se correlacionam. Uma meta de 300 bilhões, que é uma meta que deve ser cuja mobilização deve ser liderada pelos países desenvolvidos, seja lá o que quer dizer que isso signifique, e uma outra meta de 1,3 trilhões de dólares, que é aplicável a, entre aspas, todos os atores. Também, quem são todos os atores? É todo mundo, eu, vocês, né? Enfim, muito difícil essa linguagem, assim, que não é palpável, inclusive, para se operacionalizar, né? Mas acho que talvez a esperança aí é que houve uma tentativa de se criar um roadmap para se operacionalizar um pouco mais essa meta, ou fazer se viabilizar chegar nesses 1,3 trilhões, um roadmap Baku-Belém, ou seja, vai culminar no colo do Brasil, na COP30, para ver, enfim, como o Brasil vai resolver esse problemão, né, de tentar tornar mais tangível a própria operacionalização dessa meta. Por outro lado, a gente teve um avanço super legal, que foi o mercado de carbono do Acordo de Paris. Finalmente, a gente tem também, de novo a palavrinha, uma operacionalização desses mercados, quer dizer, agora a gente pode dizer que todas as principais decisões que precisavam ser tomadas pela Conferência das Partes foram tomadas. Então, o restante que vai acontecer é num nível mais de detalhamento, de regulamentação, que acontece aí no nível do conselho lá, do mecanismo de crédito de carbono do artigo 6.4 e também no nível do secretariado da UNFCCC, que vai colocar em lugar todas as plataformas, registros e processos para se viabilizar que esse mecanismo funcione, né, esses instrumentos de mercado de carbono possam ter tração a partir do ano que vem. Legado não é bem um legado. Aqui eu vou falar de uma lição aprendida. Foi muito traumático esse episódio do financiamento na COP29, e acho que mostrou para a gente que o processo importa, né? O multilateralismo, ele tem regras diplomáticas muito chatas, né? Ele é moroso muitas vezes, tem essa coisa do consenso, precisa haver consenso entre 197 países. Então, é realmente muito truncado se conseguir uma decisão ali no final das contas, mas o processo pode ser conduzido de uma forma a levar a esses resultados, né? A gente vem de uma série de COPs em governos antidemocráticos, em petroestados que têm interesses econômicos muitas vezes conflitantes com os interesses das COPs, mas a gente viu que algumas das COPs do passado até conseguiram entregar algumas coisas mesmo, né? A COP de Dubai, a gente teve algumas decisões importantes que aconteceram apesar desses governos. Agora, essa COP realmente foi meio que a confirmação de que essas questões né, onde acontece uma COP, qual é a presidência, isso importa. A gente viu isso muito na plenária final, porque na decisão ali, no momento de a decisão e bater o martelo, houve a rejeição da decisão por 5 países. Então, foi muito grave isso, que realmente a gente tinha tido um processo que não culminou no consenso e ainda assim foi adotada a decisão, né? Mas eu estava agora, inclusive, num evento aqui com o chefe da delegação brasileira e ele trouxe uma perspectiva da importância de que se chegasse a algum acordo, pelo menos, porque olha o que aconteceu em Cali, né, Déia? Chegou na última hora ali, já não tinha mais tempo para chegar a acordo nenhum, as delegações dos países já estavam indo embora, então olha como é um processo também excludente muitas vezes, porque ele vai se alargando, vai vencendo as partes no cansaço, e os mais vulneráveis é que acabam sofrendo e não participando dessas decisões. Então, alguma decisão precisava ser tomada, inclusive num contexto de governo Trump chegando, em que ano que vem, se postergasse essa decisão, talvez ela não acontecesse. E aí o que me marcou da frase do embaixador André Corrêa do Lago foi dizer que um mundo sem regras é pior que um mundo com regras. E isso, um mundo sem regras é muito ruim para os vulneráveis que dependem desses processos para financiamento, para resolver os seus problemas de mitigação e adaptação. Legal, legal.
Um balanço aí de algumas coisas boas e algumas dificuldades. Acho que o que fica claro da fala de vocês é que existe um desafio comum nessas duas agendas, né? Que acho que é o desafio do financiamento. Vamos explorar um pouco mais isso. Do lado da COP de biodiversidade, ideia, quais foram, enfim, quais você identifica como os principais desafios nesse sentido? Não, acho que é isso. Para mim, eu acho que tem talvez dois níveis de discussão. Um deles é quanto dinheiro se estima ser necessário, que apesar de muito importante, eu tenho uma opinião pessoal que às vezes eu acho essa discussão quase que inócua, porque a cada ano esse mundo, né, a gente descobre mais, a gente entende melhor e esse número vai ganhando cifras aí, trilhões, não sei quantos trilhões e bilhões, assim, são volumes de dinheiro que a gente mal consegue ter noção do que significa e como mobilizá-los. Mas não deixa de ser importante, porque eu acho que de certa forma quantifica o tamanho do desafio e também o tamanho do impacto, né, econômico, inclusive, que as mudanças climáticas e a perda acelerada da biodiversidade representam para o planeta e para a nossa capacidade de existência aqui. Então, esse exercício é importante e rodam números de bilhões, né? Vários bilhões. Mas, para mim, a parte talvez não mais importante, mas da qual a gente fala menos e que para mim é a mais desafiadora, que é a implementação de fato, né? Uma vez que você define esse valor, define quem vai pagar, né? Porque tem essa discussão também, né? Aqueles países que mais emitem ou que mais criam os impactos climáticos não são os que mais sofrem e são os que têm maior capacidade de financiamento para essa mudança climática, que deveria ajudar aqueles países com menor capacidade econômica de resolução e que sofrem os piores impactos de também se protegerem. Acho que hoje a gente está muito mais numa agenda de adaptação até do que de mitigação, considerando tudo que a gente já está vendo em termos do aquecimento global e dos seus efeitos climáticos que já são devastadores, né? Então, essa implementação, para mim, é a mais complexa e a mais importante, porque é ela que faz qualquer cifra chegar na ponta e efetivamente ser alocada nos projetos que fazem sentido e que efetivamente vão ter um impacto positivo. E parece óbvio, mas não é fácil. Uma coisa é conceitualmente a gente achar, óbvio, tem que ser alocado nos projetos certos. Como que você define o que é um projeto certo? Como que você distribui esse dinheiro equitativamente? Como que você cria uma governança e uma transparência de uso desses recursos que é a prova de questionamentos e que assegura que isso chega na ponta? Como que você garante equidade com as pessoas que estão nos biomas, como a gente falou, e aí principalmente no caso de repartição de benefícios, como que você compartilha os benefícios econômicos oriundos do acesso ao conhecimento tradicional e o patrimônio genético? Então, esses mecanismos de implementação, para mim, são os mais importantes, os mais desafiadores e que requer uma coordenação de múltiplos atores, nacionais, subnacionais, sociedade civil, setor empresarial, que também, né, participa ativamente tanto do impacto negativo como pode participar da proposta de um impacto positivo. Então, como coordenar essas agendas e criar os organismos que distribuem? Existem esses mecanismos em algum nível desenhados, né? Acho que para o clima, talvez um pouco até mais estruturados do que até para a biodiversidade. E existem outros também instrumentos como os créditos de carbono, que, como a Carol falou, agora foram regulamentados no Brasil, e que acredita-se será um instrumento absolutamente chave nessa transição energética, né? Na transição para uma economia de baixo carbono. E existem os créditos de biodiversidade muito menos desenvolvidos ainda muito, muito, muito incipientes, com características específicas que a gente estava até revisando, né, antes, que é o fato deles não serem transferíveis. Então, do ponto de vista de mercado, né, porque o mercado de carbono pressupõe a sua troca, o crédito de biodiversidade ele é territorialmente alocado, então talvez essa troca seja mais complexa. Posto na ponta e depois o implementa, para mim,
eu diria que é o grande desafio. E dentro disso, a gente precisará entrar também com a conversa sobre outros atores que participam do mercado e do mercado financeiro, né? E aí, por exemplo, o próprio fundo que eu lidero aqui na Fama, que a gente tem essa ambição também, né, de mobilizar recursos e capital do sistema financeiro mainstream e alocá-lo no fortalecimento territorial através de pessoas que estão nos biomas, transformando e atuando nesses biomas, são instrumentos que têm que ser olhados como complementares àqueles que vão vir através de grandes políticas públicas e grandes instituições como o GEF ou como Fumbio, enfim, no Brasil, outras, BNDES, bancos de desenvolvimento, que têm essa função financeira, mas de uma forma diferente, né? Então, acho que é um complemento de ações e a gente tem que mapear esse ecossistema de atores e ver como eles podem trabalhar mais coordenadamente, né? Para que eles sejam realmente adicionais e não interceptando, né, o mesmo lugar e sim efetivamente trabalhando em áreas complementares. Legal, legal. De certa forma, nós mesmos vivemos somos parte desse ecossistema aí de implementação, né, e dos desafios e oportunidades dele. E Carol, para o clima, esses desafios são parecidos? Existe também um desafio de implementação dessa agenda quando a gente está falando de financiamento? Com certeza. E eu quero até começar abrindo um pouco esse horizonte, né, de financiamento climático para falar de um outro chapéu importante aqui, que é o papel dos donos do dinheiro, né? A gente precisa de todas as formas de financiamento, captação de recursos e alocação de recursos possíveis para resolver esse desafio, que é um dos maiores desafios da humanidade, né? Inclusive de fontes privadas. E a gente precisa de engajamento dos investidores, donos de dinheiro no mundo, que precisam ter consciência da sua responsabilidade, né, na alocação desses seus recursos, precisam ter consciência de que quando eles alocam o seu recurso para qualquer atividade, eles estão gerando algum impacto positivo ou negativo nesse processo de transição climática pelo qual a gente vai ter que passar. E então é importante que se entenda assim, o papel do dinheiro que possa ser colocado a serviço da descarbonização. E o investidor tem um papel nisso, um papel de garantir que a empresa e o negócio, né, as empresas dos negócios nos quais eles investam, de fato, passem por essa transição climática, estejam conscientes disso, né? Isso faz parte aí inclusive, do nosso chapéu aqui na Fama, em particular o nosso fundo Climate Turnaround, de ter esse compromisso, que é um compromisso do nosso dever fiduciário, inclusive, de garantir que os nossos recursos vão ser alocados para uma transição climática, e a gente desenhou um fundo especificamente para isso, que tem o mandato de investir em empresas que sejam grandes emissoras de gases de efeito estufa na América Latina, começando pelo Brasil, e que, portanto, precisem passar por uma transição climática de uma forma ordenada e que, ao mesmo tempo, né, seja realista, viável, né, dentro da perspectiva do negócio. E o que a gente faz, então, é, de fato, tentar se tornar uma influência positiva dentro das empresas, como acionistas, se engajando com elas para empurrá-las nessa direção. E isso não é só porque é a coisa certa a se fazer do ponto de vista ambiental, climático, como eu falei, esse senso de responsabilidade, mas isso é também por uma questão de decisão de investimento, do ponto de vista financeiro. Essas empresas são afetadas pela mudança do clima, e a gente vê o agro, por exemplo, como um setor particularmente exposto a isso. E quando elas se descarbonizam, elas conseguem muitas vezes fazer isso com melhoria de resiliência do negócio a crises climáticas, elas conseguem garantir a perenidade da provisão de matéria-prima da qual os seus negócios dependem, e elas ficam mais preparadas para enfrentar riscos de transição
dessa descarbonização, que são novas legislações, preços de carbono, litigância climática, acesso a novos mercados. Então, de fato, fazer a transição climática é um bom negócio para essas empresas. Isso deveria ser a regra que investidores e gestores de investimentos estivessem preocupados com isso. A gente está aqui tentando pilotar esse fundo com o objetivo de também mostrar que isso é importante. Agora, isso também é muito interessante, porque eu estou falando aqui como se estivesse desconectado com o Acordo de Paris e a COP, a Convenção do Clima, mas não está, porque tem um objetivo do Acordo de Paris que diz que se deve buscar manter os fluxos financeiros alinhados com uma trajetória de descarbonização e resiliência climática. Então, o que a gente vê é que o próprio Acordo de Paris ele tem consciência disso, de que existem outros fluxos financeiros, outros donos de dinheiro que também precisam estar comprados com a proposta de se mover para uma transição climática e convoca todos esses atores a atuarem nesse sentido. Agora, é claro que o outro lado disso, e aí entrando mais exatamente no problema aí da COP29 que a gente viu, é o financiamento público, né? É o financiamento no nível de países, principalmente países mais vulneráveis, que têm também, assim como na situação da Convenção da Biodiversidade, dificuldade de acessar esses recursos. Eu acho que na Convenção do Clima talvez existam mais fundos operacionalizados do que a de biodiversidade. A gente tem fundo de adaptação, a gente tem fundo de perdas e danos, tem fundos específicos para países mais vulneráveis, mas ainda assim o problema de acesso ao financiamento é o mesmo, e é muito crítico, ele vem sendo realmente criticado e discutido há muitos anos, é uma reclamação histórica dos países em desenvolvimento, principalmente dos mais vulneráveis, por causa da burocracia, da demora, né? Quando o recurso chega, dependendo do que você precisa ali para o recurso, já não resolve mais o problema. Então, tem aí uma necessidade de se pensar elementos de assistência técnica também para os países acessarem esses recursos, os processos de acesso precisam ser mais simplificados para garantir isso. E, claro, a questão de alocação específica. Né, a gente está falando aqui de biodiversidade, dentro do clima tem seus microtemas ali de adaptação climática, perdas e danos, como eu falei, e a verdade é que os bolsos para essas alocações específicas são muito mais minguados, as pessoas estão mais preocupadas aí no mercado com financiar transição energética e mercado de carbono. Muitas vezes a gente se esquece que tem recursos que precisa ser para adaptação, para infraestrutura, para reparação mesmo, né, de perdas e danos. E aí, só para finalizar, eu já acho que fazer um link importante aqui com a próxima fala da Déia, acho que também um exercício aqui a se pensar como as coisas se conectam no financiamento do clima e da biodiversidade, né? Porque o EDEV estava conversando como muitas vezes existe essa sobreposição, né, de projetos que conseguem endereçar as duas coisas, né? E a gente sabe que essa conexão é muito mais presente do que não é presente. Então, acho que também tem aqui que se pensar em oportunidades de catalisar esses processos que já existam, talvez para o próprio financiamento dentro da agenda de clima e trazer elementos de biodiversidade junto, né, já que esses processos talvez sejam um pouco mais avançados. Sim, eu estou aqui, clima, biodiversidade, clima, ping-pong, mas você comentou, né, Déia, que na COP esse ano tiveram mais discussões sobre a convergência entre clima e biodiversidade e, enfim, em que agendas tem essa convergência, né? Em que agendas estão sendo feitas essas conexões entre esses dois temas? Bom, vou dar um exemplo que para a gente é muito relevante, que é o uso da terra, né? E sistemas alimentares, né? No planeta, o uso da terra, os sistemas alimentares são responsáveis, acho que, por 40% dos gases de efeito estufa no planeta. No Brasil, diferente, um pouco até mais, né? Mas, e ao mesmo tempo, o agro tradicional hoje é dependente, 70% deles são dependentes, as safras agrícolas do Brasil, 70% delas dependem da polinização da biodiversidade. Ou seja, você não tem safra agrícola se você não tiver polinizadores, que são, né,
fauna, flora, né, que surgem dessa interação desses serviços ecossistêmicos proporcionados pela biodiversidade e do qual a nossa economia é dependente, o nosso alimento é dependente, os nossos remédios são dependentes, a nossa energia é dependente, no caso do Brasil, com hidrelétrica ainda por cima, né? Então, assegurar que as nascentes são preservadas, assegurar que a biodiversidade não humana é preservada, assegurar que esses ciclos ecossistêmicos dos diferentes biomas, que uns são também independentes do outro, são preservados, é chave. Então, assim, no mundo da natureza, essa interdependência é super clara. A gente só ainda não se deu, né? A gente até talvez já tenha se dado conta, mas a gente ainda não está agindo de acordo com a compreensão dessa interdependência. A chuva que é produzida pelos ventos voadores da Amazônia depende dos rios do Cerrado, e isso assegura a produção agrícola da safra que compõe a economia e o PIB brasileiro. Então, assim, essa interdependência é óbvia, mas a gente foi tão compartimentalizado na gestão desses temas que a gente não conecta mais isso do ponto de vista econômico. E ele é absolutamente dependente, e inclusive do ponto de vista da gestão dessas agendas, até em coisas como COPs de clima e biodiversidade, como se elas fossem distintas. Então, o que eu achei muito interessante na COP16 é que, por exemplo, tinham muitos representantes de sistemas alimentares lá, e realmente, e exemplos já de lugares onde você tem a gestão adequada da biodiversidade. O Brasil tem os casos da gestão do pirarucu, por exemplo, que se quer, um lindo, que não é só o pirarucu, é tudo também em torno, né? O pirarucu entra como parte de uma composição econômica, e quando você consegue gerir isso, você tem não só segurança alimentar e social, melhoria da renda das pessoas, de equidade de gênero, de autonomia territorial, algo muito importante para a biodiversidade. A gente tem que falar em bioma e a gente tem que falar em biorregionalismo, porque o que você resolve em um lugar não necessariamente é a mesma fórmula para um outro lugar. Isso inclui desde os mecanismos de financiamento até as soluções de uso da terra que a gente busca. Então, assim, existem muitas razões racionais, inclusive, para que a gente integre essas agendas, e na COP16 eu vi essas conversas realmente se acoplarem, assim, desde fóruns que eu fui do BID, como do GEF, como de outros sistemas financeiros que estavam ali falando, como atores que economicamente atuam em uso da terra também, de mineração a sistemas alimentares. Legal. Boas notícias, então. Boas notícias. Como é que a gente enxerga, então, essas agendas se conectando na COP29? E será que a gente tem uma oportunidade aí na COP30 em Belém no próximo ano, Carol? Pois é, eu aqui vou trazer uma perspectiva um pouco mais de assim, negociação mesmo do que a ideia. Não ouvi isso nas conversas das organizações que estavam ali debatendo esses temas. Tenho certeza de que deve ter acontecido, mas aqui trazer primeiro, assim, a gente tem um desafio grande, e isso foi percebido na COP29, que é o fato de que não necessariamente as mesmas partes, os mesmos países signatários da Convenção da Biodiversidade são os mesmos signatários da Convenção do Clima. Na verdade, assim, tem uma exceção, que é uma exceção que acaba fazendo toda a diferença, acaba causando muito trabalho, que é os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos é membro da Convenção do Clima, não é membro da Convenção de Diversidade Biológica. E isso acaba realmente impedindo, muitas vezes, de se fazer essas referências cruzadas nas decisões da Convenção do Clima, né? de se tentar conectar com agendas da Convenção da Biodiversidade e criar alguma agenda conjunta. Teve uma tentativa de fazer isso nessa COP, especificamente no artigo 6 dos mercados de carbono, e teve um certo êxito, mas o êxito foi porque não se mencionou explicitamente a palavra Convenção de Diversidade Biológica. Mas o que aconteceu? No mecanismo de créditos de carbono do artigo 6.4, que agora tem um nome, ele se chama
PACM, depois eu ponho no chat aí, se definiu que se fez uma recomendação de que na elaboração das metodologias e na aprovação das metodologias que vão ser consideradas nos projetos de carbono, certificados dentro desse mecanismo, que se leve em consideração outros tratados internacionais de meio ambiente, naquilo que seja aplicável para se poder melhor elaborar essas metodologias de uma forma mais consistente com as boas práticas, vamos dizer assim, internacionais. Então, isso é muito interessante porque acaba criando ali uma instância para se levar em consideração ativamente, muitas vezes, na aprovação das metodologias, parâmetros que existam na Convenção da Diversidade Biológica, inclusive em relação às salvaguardas ambientais e sociais, aspectos de consideração de biodiversidade, essas questões de regionalismo também, territorialismo que a própria Dea mencionou agora. Então, a ver como isso vai funcionar, mas foi uma tentativa de trazer essa conexão para as duas agendas que eu achei super interessante. Tem também um histórico da COP28, de Dubai, eu não sei se vocês lembram, que foi um momento também importante porque ali houve um balanço global do Acordo de Paris, né, de onde nós estamos na implementação do Acordo de Paris, e como resultado disso, se fez uma recomendação para que os países, quando fizerem as suas próximas metas climáticas, as contribuições nacionalmente determinadas das NDCs, levem em consideração algumas dessas recomendações. E uma delas conecta aí sim explicitamente com a Convenção de Diversidade Biológica, que foi um apelo aí para se enfatizar a importância de se conservar, proteger, restaurar a natureza e os ecossistemas, inclusive por meio de esforços para interromper e reverter o desmatamento e a degradação florestal até 2030, e outros ecossistemas terrestres e marinhos que atuam como sumidouros e reservatórios de gases de efeito estufa, e pela conservação da biodiversidade, com a garantia de salvaguardas sociais e ambientais, de acordo com o quadro global de biodiversidade aí de Kunming-Montreal, da Convenção de Diversidade Biológica. Então, olha que interessante como aqui a gente se conseguiu explicitamente fazer essa recomendação de que os países levem em consideração as conexões com a Convenção da Biodiversidade Biológica ao fazerem as suas metas climáticas, né? Agora, como a gente traz isso para a COP30, aí, Laura, acho que tem um elemento aqui de um lado político, né, do Brasil como presidência da COP, ele tem um espaço de trazer agendas que são agendas mais de engajamento, sabe? Engajamento de todos os atores. Faz parte da Action Agenda da presidência da COP, que é esse pacote aí de temas que cada presidência da COP busca promover, e aí faz isso com um dia dedicado só para falar desse tema, e aí tem, né, eventos high level que se convida ministros para fazer uma rodada de discussões sobre esse tema, e muitas vezes, inclusive, se criando declarações ou compromissos, né? Acho que vocês já devem ter visto que muitas vezes saem essas declarações políticas, e a presidência convida países e outras partes, às vezes não atores mesmo, governos, para assinar essas declarações. Então, assim, isso não é parte da agenda formal, não é uma decisão mesmo da COP, mas tem um peso grande, a gente sabe, né, de chamar aí um engajamento, muitas vezes, mandar um sinal importante para que os mercados também e financiadores aí tragam essas discussões para os seus escopos de atuação. Agora, na agenda formal, aí é um pouco mais difícil, porque isso tudo responde a um mandato específico que se dá para aquela reunião para discutir determinados temas. E a verdade é que, assim, temas correlacionados à floresta, por exemplo, não estão na agenda formal da negociação. O que a gente tem é a possibilidade de ver eles sendo tratados de uma maneira mais indireta, tanto o tema das florestas quanto da biodiversidade. Ele pode estar numa agenda, por exemplo, como essa do Balanço Global do Acordo de Paris, porque vai haver uma discussão específica sobre como implementar essas recomendações do Balanço Global, inclusive essa recomendação de conexão com o Kunming-Montreal e a Convenção da Diversidade Biológica,
Isso poderia, então, eventualmente ser tratado dentro desse item de agenda. E tem também um outro item de agenda interessante, que é o do artigo 6.8 do Acordo de Paris, que trata de abordagens não mercadológicas de cooperação entre os países. Então, olha que interessante. O que eu quero dizer com isso é qualquer forma de cooperação em que se possa transferir recurso, capacitação ou tecnologias para promover mitigação e adaptação e outros co-benefícios em países em desenvolvimento. Então, eventualmente, nessas discussões do artigo 6.8, que é um item da agenda, sim, da COP30, poderia se tentar, de alguma forma, elaborar melhor sobre as conexões com a biodiversidade. Mas, assim, não dá para fazer muito mais do que isso dentro de uma agenda formal, pelo menos não nesse momento, se não houver alguém que, assim, peça para se incluir um item novo de agenda, e aí a presidência da COP do Brasil não pode fazer isso. Então, a gente precisaria que alinhar lá com a Suzana, ideia da Colômbia, para que a Colômbia peça para inserir um item de agenda sobre esse tema. Não, perfeito. Vou só complementar, porque, como você falou, existem outras instâncias e outras formas de influenciar, e eu estava lembrando de duas coisas que me vieram à cabeça que a gente tinha falado, que foi, um deles foi a própria influência que o Brasil teve na liderança do G20, de incluir pautas como, por exemplo, segurança alimentar e reforma institucional, do multilateralismo, e até de sustentabilidade e mudanças climáticas naquilo que não era uma agenda tradicional do G20, mas que com sua diplomacia e o seu soft power o Brasil conseguiu efetivamente avançar vários temas. Então vai ser interessante observar aí o Itamaraty, né, e o Ministério do Meio Ambiente e o Ministério da Fazenda, como eles vão na COP talvez encontrar outras formas de influenciar essas agendas, aonde a gente sabe que existe um certo interesse global e muito, principalmente dos países do Sul, dessa integração dessas agendas. E uma outra que eu tinha lembrado e a gente tinha falado era a carta aos líderes, que na COP16, no penúltimo dia, ou um dos últimos dias assim da COP16, mais de 70 líderes globais publicaram uma carta ao Lula e ao Petro, pedindo efetivamente que eles, como duas lideranças globais, pudessem ter uma atuação contundente no fortalecimento das NDCs e das NBSAPs, e nas metas de biodiversidade também, aumentar o financiamento para essas iniciativas que protejam a natureza, né, e transformam sistemas alimentares, e garantir a participação plena e efetiva de povos originários, agricultores, ribeirinhos, nessas comunidades que estão lá. E eu achei isso não deixa de ser algo que desloca a compreensão das pessoas e coloca o mindset num outro lugar. Então, como você bem falou, talvez dentro da agenda formal da COP, dentro do mandato da presidência da COP, porque não é a COP do Brasil, é a COP do mundo, então não são só nossos temas que vão precisar ser tratados ali, mas que existem outras maneiras de influenciar as agendas e eventualmente decisões, né? Legal. Bom, bastante oportunidade, então. Vamos ter que ver aí a execução. Legal, legal. Muito obrigada, André e Carol. Agora a gente vai iniciar a parte do Q&A. A gente recebeu algumas perguntas aqui. 3 perguntas. Eu vou ler aqui, e aí vocês escolhem quem prefere responder, se quiserem se complementar também, pode ser? Tá bom. A primeira pergunta, então, como vocês comentaram, as duas COPs não trouxeram definições financeiras importantes, mesmo com a clareza da sua importância. Porém, vocês sentiram que as partes compreendem o grau problemático que estamos e, portanto, o quanto precisa ser feito e a velocidade? Ou vocês ainda sentem um nível de negacionismo relevante que pode impactar nosso futuro? Posso começar e a Carol talvez arremata, né? Eu vou ler, até vou aproveitar para ler o statement de abertura do arcabouço de Kunming Montreal, tem a seguinte frase, isso aqui é tradução livre, tá? Minha interpretação, minha tradução. A biodiversidade é fundamental para o bem-estar humano, para a saúde do planeta e a prosperidade econômica para todas as pessoas, incluindo a capacidade de se viver bem e em harmonia com a Terra. Dependemos dela para nosso alimento, remédios, saúde, energia, ar e água puros, segurança contra desastres naturais, assim como recreação e inspiração cultural, e para o suporte de todo o sistema de vida na Terra.
Então, essa é a frase de abertura daquilo que é o acordo da COP15, que eu acho que dá uma noção de que a consciência dessa importância está dada, né? Isso não impediu o ritmo de perda da biodiversidade nos últimos anos, né? A gente continua num processo acelerado de perda da biodiversidade mundial. Então, eu acho que existe uma diferença entre o reconhecimento cognitivo e do ponto de vista institucional de que essas coisas são importantes e o tempo da transformação. E o tempo da transformação que passa por as negociações, o multilateralismo não abandonado, mas que demora e tem suas peculiaridades, assim como a transformação, porque não é só, quando a gente fala dessas coisas, você tem que transformar o nosso modo de vida, a gente tem que transformar a economia do qual a gente depende. Então, por mais que a gente tenha esse senso de urgência dentro da gente, as mudanças demoram um tempo, né? Então, eu acho que hoje em dia o negacionismo é raro, bem raro. Ele acontece muito oportunisticamente quando ele é lançado, mas eu acho que isso já é, né, página virada. Mesmo com a mudança da presidência dos Estados Unidos, eu acho que isso é página virada e avançaremos, porque será imposto a nós avançar do ponto de vista do mundo, mas eu acho que esse reconhecimento sim existe. Existe a dificuldade, a complexidade inerente ao tamanho do desafio que está colocado para o planeta e para a gente como espécie humana, né? Legal, legal. Obrigada, Deia. Mais uma pergunta aqui especificamente para a Carol. Não sei se você quer complementar o que a Deia falou, Carol. Fica à vontade. Eu posso complementar junto com a resposta dessa pergunta próxima. Então tá. O Renan Martal da Vale mandou que quais os artigos, votações estão previstos para a COP30 e se existe alguma previsão de deliberação sobre artigos relacionados a subsídios para combustíveis fósseis. Legal, Renan. Inclusive reconheço, Renan. Tudo bom? Então, sim, a resposta é sim. Tem pelo menos 2 artigos. Assim, tem um artigo em que isso pode ser tratado de forma explícita, tem outro em que isso é de forma mais implícita. Como eu falei para vocês, teve essa decisão do Balanço Global do Acordo de Paris na COP28 em Dubai, e nessa decisão um dos elementos de recomendação foi, inclusive, de que os países promovam uma transição para longe dos combustíveis fósseis. Vocês lembram que foi foi até considerado uma conquista que isso pudesse estar explícito dessa forma, né, numa COP liderada por um petroestado. A questão é, obviamente, como isso vai sair do papel e efetivamente ser implementado. E uma agenda de discussão, então, dessa COP vai ser essa, como implementar essa recomendação do Balanço Global do Acordo de Paris. Isso era para ter sido acordado neste ano na COP29, foi um dos fracassos da COP29 também foi não se conseguir chegar a uma decisão sobre esse tema. Então, o tema foi postergado para a COP30 no Brasil, lá vai se discutir isso. Agora, se vai, na prática, se tratar desse ponto da decisão do balanço global ou não, aí a gente vai só saber depois. E a questão aí, só complementando a questão da pergunta anterior, para dizer, além de tudo concordando com tudo que a Déia falou, reforçando que esse processo todo, ele é essencialmente o desafio o dilema entre a cooperação e a defesa da soberania dos países, né? Então, é uma questão muito mais muito mais ampla e histórica, né, do que a gente vê, é uma questão de geopolítica e que nasce um pouco dessa divisão, inclusive, dos países desenvolvidos e os países em desenvolvimento, que querem preservar ou de alguma forma, ou questionar as suas responsabilidades antes de pensar em cooperar. Eles não querem abrir mão de conquistas ali que existem. Então, países em desenvolvimento querem receber financiamento para fazer qualquer coisa, e países desenvolvidos não querem pagar porque entendem que eles têm outras prioridades com os seus próprios constituintes, né? Então, a gente fica nesse embate também. E aí, a gente precisaria ter alguém que pudesse
estar acima disso para facilitar essa negociação. Quem sabe pode ser o Brasil. Sim, sim. A próxima pergunta até pode ter talvez um pouco a ver com isso, é do Thomas Kiss, do Hub ODSP. Olá, essa característica única do Brasil, perfil de emissões, biodiversidade, poderia ser considerada uma vantagem competitiva, uma posição estratégica para integrar as agendas do clima e diversidade? Mas, por outro lado, temos um gap de startups e empresas olhando estrategicamente para essa arena. Como vocês enxergam isso? Falta investimento, financiador ou falta fomentar mais inovação, sustentabilidade dentro dos negócios? Que pergunta, estou aqui matutando ela, mas vou começar. Eu acho que é uma vantagem comparativa, sim, o fato do Brasil ter ser um dos países mais biodiversos do planeta, né? A gente é um dos países mais biodiversos do planeta, isso com certeza traz responsabilidade, mas também vantagens, né? Em termos de, inclusive, serviços ecossistêmicos, né, que são prestados por essa região que tem não só a Amazônia, né, a maior floresta tropical do mundo, tem o Cerrado, que é uma das maiores savanas, tem o Pantanal, que é a maior região alagada do planeta, tem a Caatinga, que é o bioma único do Brasil, enfim, a gente tem um litoral de mais de 8.000 quilômetros, eu acho, de extensão, né, com uma vida marinha também muito importante. A gente falou muito pouco né, as zonas costeiras e esses ecossistemas que também são vitais como carbon sinks e como promotoras da biodiversidade, de prestação de inúmeros serviços ecossistêmicos. Então, sim, acredito que sim. Porque talvez aqui seja um lugar onde a gente perceba com muita clareza essa interdependência, que talvez para alguém que esteja num bioma muito distante, ou num bioma, minha vida agora são biomas, que está numa região geograficamente muito distante, não consiga entender tudo, até porque muitas dessas regiões economicamente desenvolvidas já destruíram suas florestas nativas, já não tem essa presença, né, onipresente da natureza no dia a dia. Então, acredito que isso sim. Falta inovação e falta investimento. Acredito que também, eu acho que existe muita inovação e já algum investimento. A gente não tem, talvez, a visibilidade, são coisas que não estão tão interconectadas, então elas não estão formalizadas e, portanto, a gente não fala delas ou não as vê na sua total dimensão. Eu tenho, no exercício desse papel do fundo, me assim, maravilhado com a quantidade de iniciativas que existem nos diferentes biomas brasileiros, de quanta gente incrível fazendo coisas incríveis e que sim precisa de financiamento, e a gente, se Deus quiser, vai conseguir financiar vários dessas possibilidades. Então, acho que vantagem competitiva sim, com certeza. Acho que podemos sempre promover mais inovação e o financiamento é uma agenda que precisa ser aumentada. Acredito que sim. Legal. Algum comentário final, Carol? Sobre isso? Acho que só dizer que a gente vai estar no coração da Amazônia no ano que vem, né? Então, que lugar maravilhoso para se tentar encontrar essas oportunidades de negócios da bioeconomia e também de investidores e financiadores que têm interesse em promover isso e fazer esse match, né? Eu acho que também, às vezes, as coisas estão acontecendo, tem gente que quer financiar em projetos bons e é difícil conectar esses pontos. E que coisa melhor do que ter uma COP na Amazônia para promover essas conexões. Legal, legal. Muito bom terminar com esse pensamento. Pessoal, queria agradecer a presença de todos. Chegamos aqui a 1 hora, então não conseguimos passar por todas as perguntas, mas fiquem à vontade para entrar em contato com a gente pelas redes ou pelos contatos para a gente explorar. Muito obrigada, André e Carol. Muito bom fazer esse papo e falar sobre tudo isso. Acho que, no geral, o balanço é positivo, né? Acho que tem um certo otimismo aí pela frente. Vamos ver. Um prazer estar aqui. Muito obrigada a todo mundo que ficou e participou. Obrigada, pessoal. Boa tarde para todo mundo. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Tchau, tchau.